Arro, pessoal, boa noite. Boa noite para quem está chegando na fogueira. Acabei de chegar e já vou preparar nossa fogueira. Sejam bem-vindos, vão convidando as pessoas para entrar nessa live e vamos estar mais uma noite reunidos aqui para conversar um pouquinho sobre ancestralidade. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando, bem-vindos. Não vou conseguir falar o nome de todos que estão chegando, mas que ocupem os seus lugares. Vou acender já a nossa fogueira, vou começar o nosso processo acendendo a nossa fogueira para que a gente tenha a luz necessária para esse momento. Então vamos lá, vamos começar a dar início. Se você está aí com uma vela junto com você, vamos começar esse processo. Vamos acender a nossa fogueira para a gente começar o nosso processo. Se você já tem a sua vela próxima, vamos utilizar a vela para a gente iluminar o nosso processo de fogueira. Muito bem, agora fica tudo mais claro, mais visível. A luz se faz presente, então que a gente possa ter uma fogueira especial. Eu vou aproveitar enquanto vocês estão acendendo a sua vela, apagando as luzes da sua casa, colocando a água para ferver ou separando o seu chazinho. Eu vou acender a minha fogueira aqui, que está aqui na frente. Deixa eu colocar a própria vela, nós vamos acender essa fogueira aqui, que vai ficar maravilhosa. Opa! Muito bem, muito bem. Vou colocar minha vela aqui do lado, para que a gente consiga iniciar o nosso processo do fogo e que a gente consiga ter uma noite maravilhosa. O fogo já está pegando, já está aquecendo. Vocês também já estão com a sua vela acesa, já estão aquecendo suas mãos aí. Vamos ter aí uma noite de muita coisa, muita conversa, muito bate-papo, muito assunto da época dos nossos avós, dos nossos antepassados. Sejam bem-vindos, convidem outras pessoas para fazer parte dessa live também. Alguns vão estar chegando enquanto nós estamos conversando diversos assuntos. E fique à vontade. Veja se você está no seu lugar confortável para acompanhar essa live. E se você pode estar se entregando para esse momento. Vai ser um momento especial. Porque você é especial e você está nessa companhia de vários amigos. Então, eu vou saudar primeiro a todos que estão chegando, que estão encontrando a sua tribo, né? Que sejam bem-vindos nessa tribo Arianã, seja bem-vindo nessa live, que nós vamos estar sempre reunindo, batendo papo, falando um pouquinho do xamanismo, vamos falar um pouquinho do autoconhecimento, vamos falar um pouquinho de constelação familiar xamânica, vamos falar um pouco dos assuntos percorridos nesse decorrer do tempo. Então, para você que já encontrou a sua tribo, você que já está fazendo parte dessa tribo, que já vem acompanhando as lives anteriores, né? Se você ainda não assistiu às lives anteriores, basta você entrar no YouTube Instituto Arianã e lá você vai ter as lives anteriores para que você complemente com tudo isso que está acontecendo. Bem-vindos! Sua presença aqui é muito importante nessa fogueira. A fogueira se torna mais intensa com cada um de vocês aqui juntos. Então, que vocês consigam aí perceber essa noite, que é uma noite de falar de ancestralidade.
e quando você abre a porta da sua casa, para que eu consiga entrar com essa fogueira, que é considerada como uma fogueira sagrada, automaticamente nós estamos sentados juntos e aquecidos nesse momento. Sempre que a gente realiza uma fogueira arianã, nós realizamos uma coisa muito importante, que é iniciar limpando o local que nós estamos. Então eu vou utilizar, como na fogueira se usa muita madeira, né? Eu vou aquecer aqui, estou pegando aqui meu palo santo, que nós vamos estar utilizando hoje. Vou acender o palo santo, é um pedaço de madeira, que eu já falei na outra live. Nós vamos aquecer na fogueira, deixa eu colocar aqui no fogo, com muito cuidado para que eu não me queime nessa fogueira. E nós vamos limpar. Então eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos aonde vocês estão. E nós vamos fazer uma limpeza com essa fumaça do palo santo. É uma fumaça de limpeza. Então que a gente possa limpar todos os pensamentos, toda a energia que nos cerca, para que a gente consiga absorver o que tem com a nossa ligação interna, né? Que a gente possa, nesse momento, nessa conexão, absorver aquilo que realmente faz parte do nosso ser e da nossa existência. Eu vou só explicar, antes da gente começar, uma coisa que é básica, né? Que a gente utiliza como ritual. Todo ritual que a gente vai acender uma vela, hoje nós vamos aprender isso. Acender velas. Um fator muito simples, mas que tem uma diferença da forma como você faz. Sempre que a gente vai acender uma vela, nós temos o hábito de pegar um palito e acender a vela. Correto? Só que dentro de um rito, quando nós estamos associando isso a um rito xamânico, a um rito de intenção, nós nunca utilizamos um palito só. Nós sempre utilizamos 2 palitos. Por quê? A energia do fogo, ela não pode ficar estagnada, parada, sem movimento. Então, quando a gente acende com um palito só, é a chama do palito mais a chama da vela. Então, fica um número par. Tudo que é par vai estagnar. Então, nós precisamos de movimento nesse fogo. Então, as pessoas que já participam das fogueiras xamânicas, do ano cultural xamânico que eu realizo, vocês sabem que eu sempre acendo a fogueira com 2 palitos de fósforo, sem combustível, sem colocar gasolina, sem colocar álcool, sem colocar óleo para que pegue fogo mais rápido. É sempre utilizando 2 palitos. Então, nós temos a ação, porque são 2 chamas que a gente vai colocar e a chama da vela, que é a terceira chama. Então, quando nós acendemos, nós temos um número ímpar de fogo. E o fogo, ele começa a movimentar, ele começa a aquecer e ele se torna sagrado. Porque a composição do fogo é uma composição de 3 chamas, né? A gente costuma falar que existe uma chama que aquece, né? Que é essa que a gente fica em volta do fogo, com as mãos aquecendo. Existe aquele calor do fogo que serve para cozinhar o nosso alimento. E existe o fogo, que é o fogo de festejar, que é esse encontro que a gente faz. Então, é esse brilho do fogo. E o fogo também, ele se compõe, né? Quem é do signo de fogo sabe muito bem, são 3 signos de fogo. Então, nós temos o leão, nós temos Áries e temos Sagitário. Então, são essas 3 chamas que, quando a gente acende a vela com 2 palitos, nós estamos colocando a terceira chama, que forma o número ímpar de movimento. Então, convido vocês a acender a vela. E quando vocês acendem a vela, existe uma coisa também muito simples, mas ela é intencional. Todas as vezes que eu acendo a vela,
de dentro para fora, né? Eu coloco o palito e eu risco para fora. Eu estou fazendo o fogo com intenção para o outro. E quando eu faço o palito de fósforo para dentro, para mim, eu estou acendendo com a intenção de algo que é para mim. Por isso que a nossa vela foi acesa para fora, né? Por isso que a nossa fogueira foi acesa para fora, para que seja para todos, né? Que essa fogueira seja a iluminação que atinja a todos e que acolha a todos que estão por aqui, tá? Muitas pessoas queridas estão chegando, estou vendo assim o nome de várias pessoas. Eu só não vou estar falando o nome de todas, porque passa muito rápido as mensagens e eu não consigo acompanhar. Mas saibam que eu estou batendo o olho aqui, estou vendo quem está chegando, estou muito feliz com a presença de vocês. Sejam bem-vindos, aqueçam, chegam no seu lugar. O chazinho já está pronto hoje? Como que tá o chazinho? Hoje vocês estão tomando chá de quê? Me contem. Do que vocês estão tomando chá? Fizeram chá hoje em que sabor? Para trabalhar o quê? Eu fiz hoje um chá. Da última vez que eu fiz a live, eu falei um pouquinho do chá. Hoje eu vou falar de novo. Hoje eu estou fazendo um chá, que é um chá de erva cidreira. A erva cidreira é igual um capim, né? Ela dá igual um capim. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para não fazer chá de citronela achando que é erva cidreira, né? Então, a erva cidreira, ela é chamada também de capim santo, né? Capim-limão. Então, tem vários nomes que a gente utiliza da erva cidreira. E hoje a minha erva cidreira tem um papel especial. Como nós vamos falar sobre ancestralidade, eu queria trazer um pouco a memória da minha ancestralidade. Algumas pessoas já sabem, já conhecem, né? Que eu sou neto de benzedeira. Minha avó era benzedeira. E eu tenho, assim, boas recordações de uma casa de benzedeira. E na casa da minha avó, o que não faltava era o chá de erva cidreira. Então, em homenagem à ancestralidade, hoje o meu chá vai ser servido com erva cidreira. Então, olha, a minha xícara e o meu chazinho que já está vindo. Um chazinho delicioso de erva cidreira. Eu espero que vocês também tenham um chazinho muito gostoso aí, né? Geralmente chá que lembra avó é aquele chá de camomila, né? As avós costumam fazer muito chá de camomila, costumam fazer um chá. A minha avó também fazia muito chá de erva doce, que era muito gostoso. Mas o erva cidreira, eu não sei se é porque ela recebia muitas crianças, né? E ela tinha, assim, na casa dela um banco enorme. E as pessoas iam chegando e iam sentando nesse banco para ser atendidos. E ela servia chá. Então tinha chá para todo mundo. E eu lembro, assim, chá de vó, para quem já tomou muito chá de vó, sabe que elas colocam bastante açúcar, né? Um chá bem docinho, para as crianças não reclamarem. Então, um brinde, né, à minha avó e um brinde aos nossos ancestrais com o chazinho que vocês fizeram. Durante a nossa live, nós vamos estar tomando chá. O chá é uma coisa que aquece, né, muito gostosa. Ela traz um acolhimento pra gente. E tomar chá em volta da fogueira é tudo de bom, né? Algumas pessoas que já estão em casa já devem ter até preparado. Ou uma pipoquinha, né? Que esse horário geralmente as pessoas já jantaram e já estão preparando aí os petiscos para comer junto com o chazinho. Então, o chazinho de erva cidreira, além dele ser um calmante, ele é um excelente digestivo, né? Então, ajuda muito a gente na parte de digestão. Tomar um chazinho depois do jantar é tudo que há de melhor.
Muito bem, vou deixar minha xícara aqui pertinho, porque nós estamos aqui com essa fogueira virtual, que é uma fogueira que dá uma comodidade pra gente, né? O lugarzinho pra gente pôr a xícara, o lugarzinho pra gente pegar uma anotação que tem, e ao mesmo tempo essa coisa de estar, né, com esse sonzinho de mata, né, que faz a gente se sentir lá dentro da mata. Bom, acredito que muitas pessoas já chegaram aqui, muitos ainda vão chegar no meio do caminho. Se você ainda não convidou alguém que seria legal estar sentado conosco aqui nessa fogueira, ainda dá tempo. Durante a nossa live, dá um cutucãozinho, fala, ei, tá tendo uma coisa legal, vamos lá, vamos sentar na fogueira junto, né? Vamos voltar às origens, que é esse o nosso tema, voltar às nossas origens. E uma das coisas que a gente vai falar desse voltar às origens, nós vamos falar um pouquinho de xamanismo. O xamanismo é uma técnica aí, né, que ela acompanha o homem, acompanha todo o processo humano. E nesse processo a gente tem a questão da origem, né, daquilo que a gente vai se fortalecendo como foco, como objetivo, como acolhimento, né? E uma das coisas que a gente fala dessa ancestralidade é quando que o homem começa a se reunir. Então existe umas histórias da caverna, né? Vamos voltar no tempo da caverna até a gente chegar no tempo mais próximo que nós estamos. Então no tempo da caverna, os homens geralmente saíam para as caças, né? Para as coletas que existiam. Então, geralmente eram os homens, porque tinham uma força física, braçal, que entravam nesse processo da competição, né? Para conseguir, a competição da vida, para conseguir manter a vida. Então, o homem tem isso como um instinto de sair. E dentro dessa caverna, que seria a parte do acolhimento, né? O que fica guardando o que há de mais importante, de mais precioso, é a presença das mulheres e a presença das crianças. Então elas vão se tornando presentes dentro da caverna. E é onde a mulher começa o processo de organizar o que existe, o local onde se dorme, o lugar onde se faz comida, o lugar onde se defende, né, dos ataques, enquanto uma parte desse clã saía para caça. Então, os homens, muitas vezes, com alguns adolescentes, né, alguns jovens, saíam e ficavam um tempo até retornar com o alimento para dentro dessas cavernas, porque a família mesmo ficava escondida. E aí vem alguns fatores interessantes quando a gente volta às origens, né? Nessa história xamânica que existe. Por que que as mulheres são tão sensíveis? Por que que a mulher aguça muito a percepção, a intuição? Vocês devem saber disso, né? Por que que as mulheres são tão intuitivas? Por que que a mulher, sabe, uma mãe, ela sabe muito bem aonde está a sua cria, né? Ela pressente no ar o que está acontecendo e o que pode acontecer. E por que que ela está nesse processo ligado, né? Nesse processo intuitivo ligado? Porque a mulher dentro de uma caverna, ela ao mesmo tempo que estava protegida, ela também estava sendo ameaçada. Porque a única entrada da caverna era essa boca da caverna. Então, por ali era a saída e, ao mesmo tempo, era a entrada. Então, os ataques, né, um animal feroz ou outros clãs que estavam caminhando e queriam um lugar para se esconder, iriam entrar nessa caverna e atacar quem estava lá dentro.
ao mesmo tempo que dava essa proteção, também ficavam acuados dentro dessa caverna. E as mulheres, né, dentro de uma caverna, quem já entrou numa caverna sabe muito bem quais são os aspectos dentro dessa caverna. É um lugar escuro, geralmente um lugar úmido, né, tanto por água, que às vezes tem cachoeira próximo, ou rio que passa por dentro de algumas cavernas, quanto a umidade que vem da terra, né? E aí esse lugar fica bem úmido. E a mulher tinha que aguçar todos os seus sentidos. Então ela tinha que despertar o olhar, porque ela tinha que ter um olho adaptado para quem vive dentro da caverna, né? Enxerga esse ambiente mais escuro, e quando saía da caverna, a pupila dilatar e ela conseguir enxergar, né, com a claridade que tem. Então a visão da mulher tinha um desenvolvimento. A audição, porque ela estava dentro de uma caverna e ela tinha que ouvir os barulhos que vinham como ataque para dentro da caverna. Ela teve que despertar também o paladar, que muitas vezes a caverna estava num lugar escuro, tinha comida que era colocada numa certa região da caverna, e para ela saber se aquela comida estava boa ou não, ela precisava experimentar. Então o paladar também aguçou. O olfato para sentir o cheiro. É a coisa da animal, né? Que a gente fala, o instinto animal da mulher ter que encontrar sua cria, dela encontrar coisas que precisavam achar dentro de uma caverna. Às vezes o cheiro levava até onde era o local que estava comida, ou que eles também faziam as suas necessidades, né? A sua higiene, saber qual é o lugar, o território dentro dessa caverna. Então foi despertando. E aí nós temos o tato, né? O sentir com as mãos a parede da caverna. Então todos os sentidos da mulher foi despertando. E aí nós temos, a gente sempre conhece, né? Aprendeu na escola que nós temos 5 sentidos. Então é olfato, paladar, tato, visão e audição. Esses são os 5 sentidos que a gente aprendeu. Só que foi desenvolvido mais 2 sentidos. Esses 2 sentidos, que formam 7 sentidos humanos, nós temos também a intuição, tá? E a percepção. Então aquilo que eu vou intuir, sabe? É como se fosse uma previsão do que vai acontecer. E a percepção, que é assim, aquilo que eu vou sentir antes do processo acontecer. Então essas 7 sentidos foi despertado nas mulheres. E os homens, como ficou nessa volta às origens? Os homens também despertaram os seus sentidos. Mas entre os sentidos do homem foi despertado também a força, porque tinha que desenvolver. Por isso a musculatura do homem tem um desenvolvimento maior. E aí vem as perguntas, mas por que os homens têm barba? Por que os homens, né, na época, os homens tinham cabelos compridos e depois foram ficando calvos, né? A calvície da onde vem? Pela exposição do sol, por aquilo que se comia, que precisava de uma defesa, porque o nosso corpo ele vai se defendendo. Então, as defesas acontecem porque a gente tem essa quantidade de pelos nas axilas, porque eram regiões que ficavam expostas, que tinham muito movimento, então desenvolvia e começou a partir desse momento a produção de hormônios que foi se adaptando. Claro que isso é um processo evolutivo que a gente diz, né? E aí, se a gente for chegando para a nossa época agora, nós vamos vendo que o ser humano quer tirar essas sensações. Então, eu acho que nosso bate-papo é uma reflexão sobre isso também, né?
Muitas vezes a gente começa a tirar os sentidos, né? E o que eu mais encontro hoje nas terapias, né, no bate-papo com pessoas, são pessoas que vão perdendo o sentido da vida, né? Tiraram os sentidos, tiraram os instintos e vão se tornando pessoas sem esse sentido. E a vida vai perdendo sentido também. O que aconteceu dentro do nosso processo agora de pandemia, todos se recolhendo, todos vulneráveis a um vírus que a gente não consegue enxergar, e essa vulnerabilidade que nós desenvolvemos, nós perdemos o sentido de viver, porque a gente ficou tão exposto a algo que os sentidos foram perdendo. E esses encontros que nós estamos fazendo aqui, eles também são encontros terapêuticos, porque quando nós nos encontramos em frente de uma fogueira e nós despertamos todas essas sensações de apagar a luz de casa, de ter uma sensação que está em volta de uma fogueira, que está batendo papo, né, que está tomando um chá, voltando às origens, aquilo que é medicinal, aquilo que é acolhedor, isso é um processo de cura. Então, algumas pessoas acham que o processo de cura está na pesquisa do Google. E não é, às vezes o processo de cura está nesses momentos simples, gostosos, e um tim-tim para o nosso chá. E esse sabor de chá, esse cheiro do chá, esse calor que o chá causa, né? Que quando a gente põe a mão, a gente desperta o tato. Essa coisa de olhar dentro da xícara, né? De ver o chá, é despertar a visão, né? É o ouvir o barulho do tomar o chá. Sentir esse barulho do chá descendo no nosso corpo. São todos os sentidos que nós estamos trabalhando. E aí a nossa vida passa a ter sentido e nós damos um novo sentido a tudo isso. Então a gente vai resgatando as origens. Toda a solução de um problema está em olhar para onde começou o problema. E na verdade, quando você olha a origem do problema, você perde o problema. Porque você passa a ter um desafio e não um problema. E esse é o pulo do gato. Esse é o momento que a gente consegue perceber que a gente está se terapeutizando. E todos nós conseguimos fazer isso, e todos nós temos essa capacidade. Então, vamos voltar lá na história da pré-história, da caverna. E aí esses homens saíam da caverna e tinham que capturar o animal, matar esse animal, levar a carne, e às vezes eles estavam muito distantes. Então eles tinham que gastar energia, né, correndo atrás desses bichos, montando uma forma de estratégia de pegar esses animais. E aí foi desenvolvendo esse maquinário neurológico nosso de planejamento, né? De administração que o homem começou a fazer. Só que esse processo também estava acontecendo dentro de uma caverna, no abrigo onde as mulheres estavam. Então, o processo evolutivo, ele acontece de acordo com aquele meio que nós estamos vivendo. E aí esses homens, eles queriam entrar no processo da competitividade, porque quando você sai à caça para alimentação, você também tem a presa e o predador. A presa é o animal que está correndo. E o predador é o homem que precisa matar a presa para se alimentar dela. E muitas vezes o processo é invertido, porque às vezes o predador se torna presa. E se a gente for pensar um pouquinho,
Não é assim que acontece na nossa vida também? Às vezes a gente acha que está correndo atrás da presa e, na verdade, a presa se torna o predador, né? Relação com pessoas, a gente se depara muito com isso também, né? Então, essa coisa de predador e presa é relativo, porque se você olhar um passarinho comendo uma formiga, nós temos o passarinho predador e a formiga a presa. Só que quando o passarinho morre, nós invertemos o processo. O passarinho se torna presa e as formigas vão comer o passarinho. Então, esse processo ele é natural. Na natureza acontece essas inversões. E aí, o homem necessitava mostrar que ele era melhor e que ele caçava mais e que ele era poderoso. Então, o homem começou esse processo xamânico praticamente aí, que o homem levava o animal nas costas, morto, né, ainda sangrando, colocava dentro da caverna, e aí todos com fome queriam comer aquele animal. Fazia-se então o quê? O fogo. Mas para fazer o fogo, para chegar à descoberta do fogo, primeiro catava-se madeiras que eram incendiadas por raios, né? Alguns acidentes naturais, alguns lugares que tinham vulcões, então a lava vulcânica estava tão quente que queimava a madeira e eles tinham que levar aquela brasa até aonde estava a sua família. Então tinha que preservar aquela brasa até chegar aonde a família estava. E depois chegou o momento, né, que o homem começa a usar as pedras, né, batendo uma pedra na outra, ou aquele ataque, né, de ficar esfregando a madeira em outra madeira, aquecendo e produzindo as primeiras fagulhas de fogo. E aí esse homem que descobre o fogo, ele passa a ser um homem muito importante dentro desse clã, porque ele sabia fazer uma coisa que era para todos. Então, a partir desse momento, esse homem se torna importante. Ele se torna um sábio, ele se torna um conselheiro. Ele é aquele que está com dor de estômago e no meio do caminho ele come uma raiz e aquela raiz alivia a dor de estômago. E ele leva aquela raiz para dentro da caverna, para sua família, e a hora que ele está com dor, ele consome aquilo lá. Então esse daí vai se tornando uma pessoa poderosa, né? Um xamã dentro da aldeia, né? Do clã que existe. E chegando com o animal dentro da caverna, ele tinha que mostrar o seu poder. Então o que ele fazia para explicar para todos o que estava acontecendo? Ele desenhava nas paredes da caverna a cena, contava a história, como nós estamos fazendo aqui, iluminado por uma fogueira. Ele contava a sua história e muitas vezes pegava esse sangue desse animal que tinha sido morto e ele passava nas mãos e ele batia as mãos na parede onde estava o desenho. Por quê? Aonde estava a mão dele, com o sinal de sangue do animal, dava o poder dele capturar aquele animal. Então ele teria a força de capturar o animal. Então esse é um ponto importante do xamanismo que a gente fala. É como você interpreta a simbologia das coisas. Porque pode ser que para uma pessoa não tem significado nenhum. Mas o sagrado, ele ganha um significado quando você atribui uma ação, uma energia para ele. Eu trabalho muito com pedras, quem me conhece sabe disso. E as minhas pedras são pedras que eu encontro na natureza, né? São pedras que eu
acho de uma forma que elas foram encontradas no topo da montanha, então ela representa o fogo. Cada pedra ela tem uma classificação entre os elementos. Outra é de água, outra é de terra e outra é de ar. Então esses quatro elementos que estão na pedra, cada pedra tem um sentido para cura, tem um sentido para o trabalho xamânico que se faz. Mas isso é uma simbologia, que a simbologia para mim funciona dessa forma, mas se eu for para o norte do globo, eu vou ter a pedra com outro significado. Por quê? Porque nós temos focos de energias diferentes. Ah, mas Timberê, é assim que funciona? Que jeito que funciona esse negócio de energia? É uma coisa que existe dentro do planeta e é natural. Eu não sei se vocês já viram, quem não assistiu ainda, busque, que tem alguns vídeos aí na internet que mostra qual é o movimento da água. Se você colocar uma água dentro de uma pia e abrir a saída de água, no hemisfério sul, ela gira no sentido horário. Se você for para o hemisfério norte, ela gira no sentido anti-horário. Então, a própria energia da Terra, ela dá esses movimentos. Então, não existe assim uma coisa, me explique, ela é desse jeito, ela funciona. O magnetismo da Terra, a energia da Terra, dá essas classificações. Então, é assim que funciona dentro desse processo, né, energético. E nós vamos encontrar, então, essa simbologia. Esses homens que eles se tornam como se fossem curandeiros, como se fossem médicos, como se fossem cuidadores, né, curadores. Esses são os xamãs. Nada de mais, nada de anormal. E é claro que quanto mais você cria uma linguagem para conversar com a natureza, para conversar com o ser humano, para conversar com as coisas que existem, mais afinidade você estabelece. E essa afinidade te dá uma coisa chamada poder, né? Esse poder não é um poder para você sobressair o outro, é um poder de conexão. Todos nós temos o mesmo poder, só que uns desenvolvem mais e outros menos. São habilidades que cada um tem. E essas habilidades, elas vão sendo espalhadas. Então vamos trazendo isso mais para o nosso momento atual, né? Senão a gente fica muito na pré-história, a história seria longa. A gente tem muita coisa para falar de povos, falar de culturas diferentes, né? Mas hoje nós vamos estar trazendo um pouco mais próximo. Então nós vamos chegando aos nossos atuais tempos, né? Aos mais antigos da nossa família. A minha pergunta para você é: quem é a pessoa mais velha que você conheceu ou que você conhece dentro da sua família? Veja se você consegue resgatar a pessoa mais antiga que você conheceu. Se foi o seu avô, se foi seu bisavô, se foi seu tataravô. Quem é essa pessoa mais antiga que você tem? Que você conheceu. Não é olhou na foto e você falou, esse é meu bisavô, esse é meu avô. Veja essa ancestralidade que você tem, como que ela se relaciona com você. Porque esses ancestrais, eles não tinham um conhecimento como nós temos hoje. Que agora entra assim uma divisão. Existe uma divisão entre conhecimento e sabedoria. Tá? Para quem não sabe a diferença entre um e outro, é assim, conhecimento é o que a gente adquire estudando, pesquisando, lendo, assistindo. Esse é o nosso conhecimento, que a gente vai em busca para conhecer mais, que a gente vai descobrindo aquilo que estava coberto, a gente vai descobrir, a gente vai tirar aquilo que estava cobrindo. E geralmente o que cobre tudo isso, que às vezes as pessoas levam com má intenção isso, mas não é,
é a ignorância. A ignorância é o que cobre tudo isso. E a ignorância é no sentido de ignorar, de não saber. Né? Então, quando eu tiro esse manto do não saber das coisas, eu estou descobrindo coisas novas. E aí eu tenho conhecimento. Mas e sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria vem da palavra sabere. E a palavra sabere vem da palavra sabore. Então, sabedoria é aquilo que você saboreia, é aquilo que você vivencia. Não está escrito nos livros, mas se você saborear, você transforma o saber em conhecimento. E aí você relata o conhecimento, você grava o conhecimento, você filma o conhecimento. Então, a sabedoria está em vivenciar o processo. E esse encontro nosso aqui de fogueira é um encontro de sabedoria, porque ele não é um encontro de conhecimento. Quando a gente termina a live, não tem acesse o site X que vocês vão ter uma apostila sobre aquilo que eu falei. Não existe. Porque o conhecimento xamânico, o conhecimento que eu passo dentro do Arianã, ele não é compilado em apostila. Ele é uma sabedoria oral. Então a gente escuta e escreve. E cada um escreve como entendeu. Porque cada um tem a sua linguagem de escrever e depois, a hora que for ler, lembrar daquilo que você ouviu. Então, a sabedoria arianã é uma sabedoria que a gente chama de sabedoria secreta, porque às vezes uma outra pessoa vai ler aquele conhecimento que você escreveu, só que como estão com as suas palavras e as suas interpretações, talvez a pessoa não entenda com a profundidade que você vivenciou, que você saboreou. Então, essa é a magia maior, né, do trabalho xamânico, que é esse trabalho que eu faço. A minha iniciação mesmo com o Juan, né, que era um xamã, ele dava uns resumos para a gente, mas ele não dava apostilas escritas. Ele geralmente falava e você anotava aquilo que era mais importante para você e aquilo que você mais iria utilizar na sua vida. Porque a sabedoria que era passada era para a sua existência, não é para comprovação do seu conhecimento. Então isso era muito bonito, né? E a gente vai aprendendo isso daí. E voltando a essa história, porque senão vocês já perceberam que papo na fogueira comigo, eu vou longe. Eu vou cada vez mais longe. Eu vou mergulho na filosofia e a gente vai. Então, uma das coisas que existe dessa sabedoria, desse saber, é que os nossos antepassados, vamos pegar os nossos avós, os nossos bisavós, eles descobriam as coisas pela experimentação. Então, eles experimentavam, eles tinham resultado e a partir desse resultado, isso se tornava algo a ser passado para as futuras gerações. Então, se vocês forem lembrar essas pessoas que vocês trouxeram na mente, né, essas pessoas mais antigas, vocês vão estar lembrando de caderno de receita que se anotava, vão lembrar de simpatias, vocês vão lembrar de provérbios, né? Aquelas frases que se falavam, né? Que você aprende pela forma como se fala, pela experiência, né? do bem viver, e você transforma isso daí, né? Em formas de convivência. Então, a sabedoria, ela vinha desse jeito, e cada um despertava em si
uma coisa que hoje nós estamos perdendo. Por exemplo, perder o sentido da vida porque hoje em dia é valorizado o industrial e não o artesanal. Antigamente tinha muito artesanal. Agora existe uma coisa que a gente precisa repensar, né, dentro do que a gente estuda e do que a gente faz e do que a gente observa. Antigamente o índice de mal de Alzheimer era muito menor. Porque eu não sei se vocês já observaram, mas a nossa mão, ela é idêntica aos nossos neurônios. Os nossos neurônios que estão no cérebro, eles são iguaizinhos à nossa mão. E aí, o neurônio com outro neurônio, quando eles juntam, eles vão dando uns choquinhos. Esses choquinhos chamam sinapse. E o que é essa sinapse? É a formação de pensamento, de raciocínio, de lógica, de argumento. Então, eles vão dando choquinho e vão criando estratégias, tá? Então, os neurônios, para eles terem um bom funcionamento, o nosso corpo, ele entrega para a gente alguns sinais que a gente precisa entender. Quando se pergunta para um xamã, o que você faz para você ter uma boa memória, para você ter um bom raciocínio, para você não ter aqueles brancos, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, me deu um branco, eu esqueci o que eu estava fazendo. Nossa, coisa óbvia, já não lembro mais. A dica é trabalhos manuais. Quanto mais você trabalha as mãos, os dedos, né? A criatividade, as cores, as formas, as texturas nas mãos, mais sinapses você desenvolve no cérebro. Então, mexer com as mãos, trabalhar com as mãos, melhora raciocínio. Então, isso é uma coisa que, dentro da fogueira, eu até aconselho a vocês, né? Em torno de uma fogueira indígena, geralmente, o que se faz em volta de uma fogueira indígena? Ou você come, ou você dança, ou você conversa, ou você faz artesanato. Esses são os caminhos em torno de uma fogueira. E hoje nós colocamos a nossa fogueira acima da nossa cabeça, que se chama iluminação, luz. A gente põe a nossa luz elétrica, acende a luz elétrica e esquece das mãos, esquece da conversa, esquece do comer em conjunto, porque hoje em dia as relações humanas está cada um comendo no seu espaço. Não existe mais a reunião para alimentação. Isso sempre foi sagrado. Reunir, porque aquele momento que você come é o momento que você também escuta. Porque enquanto você está mastigando, quem já mastigou está falando. Então é onde a gente aprende a falar e ouvir. E hoje em dia já ninguém respeita mais o falar e nem o ouvir. Ou não se fala, ou fala demais. Ou não se escuta, ou se escuta demais, que são os achismos. Ah, eu acho que você falou isso, isso e isso de mim. E às vezes a pessoa nem falou. Às vezes foi uma distorção de conversa, né? Nas mesas em torno da nossa fogueira seria o momento para a gente esclarecer fatos. Então, se houve algo mal resolvido, é nesse momento que se resolve. É nesse momento que se reúne quem falou e quem tem que ouvir. E se você falou, você assume o que você falou. E se você não falou e deveria ter falado, agora é o momento de você falar. Existe uma coisa na cultura indígena que é muito bonita, né? Eles têm, assim, nessas reuniões, principalmente na cultura norte-americana, eles têm uma pena, né? E eles têm um pedaço de pau. Esse pedaço de pau chama pau falante. Então, esse pedaço de pau, ele é passado como se fosse um cedro
de uma pessoa para outra. Então, quem está com esse pedaço de pau está com o direito de falar. E todos precisam estar em silêncio para ouvir. Então, o pau falante significa isso. É um pedaço de pau, né? Ele é todo esculpido, né? Se coloca couros, né? E aí eles vão pondo o artesanato para dar sacralidade para aquilo que existe. Então, no pau falante, quem está segurando é a vez de falar. E aí eu quero falar para a pessoa que está com o pau falante. Como que eu faço? Eu tenho a pena da resposta. Então, eu tenho uma pena e eu levanto essa pena e significa que aquela hora que é concedido a pena de resposta, a pessoa que está segurando a pena vai estar falando e os outros vão estar ouvindo. Esse é um processo de educação que se faz, né? Que a gente vai perdendo. E aí vai falando assim, os povos antigos, né? São povos que não tinham conhecimento. Olha só hoje como que a tecnologia auxilia, né? Auxilia muito, né? Agora, se a gente não tivesse essa tecnologia, talvez a gente não estivesse nesse fogo virtual, facilitando tantas pessoas participarem desse encontro. E outras pessoas que não estão assistindo por algum motivo, né? Ou por tempo, ou porque não tem o canal para estar assistindo, vai estar assistindo depois. Vai estar sendo remodelado isso daqui e as pessoas podem assistir a hora que elas quiserem. E isso é graças à tecnologia. Porque antigamente, né, nesse tempo que a gente está falando, é um tempo em que se você perdesse a informação, você teria que correr atrás em outros lugares. Para escrever um livro, levava-se anos e anos para você compilar um livro, porque era tudo manuscrito, né? Tudo feito à mão. E assim, não era simplesmente escreve com letra de, sabe, esgarranchada. Você tem que escrever esse livro com letras desenhadas. Por quê? Porque tudo se dava importância em ser sagrado. E hoje em dia é tudo em série. Então você tem letras bonitas, maravilhosas, que você busca aí na internet, você coloca, escreve o seu texto com aquela letra, só que ao mesmo tempo você não vê o trabalho artesanal nesse processo. Você não vê aonde que está a entrega para fazer. Hoje existe pessoas até que estão fazendo todo esse movimento da escritura de um livro, né, de autoria de um livro, que a pessoa não escreve, porque existe essa inteligência artificial que basta você pôr os temas que você quer, a forma como você quer, e ela elabora o texto com aquilo que você pôs como item. Ela traz um texto inédito, ela pesquisa todas as informações que existem, traz informações, contos históricos, e ela te monta um livro para você só imprimir e pôr o seu nome e falar que foi você que escreveu. E muitos autores estão fazendo isso. Essa é a tecnologia que desenvolveu. E uma das coisas que a gente vê, né, mesmo nas profecias, deixa eu dar um brinde no meu chá, que a gente vê nas profecias indígenas, né? Existem várias profecias que o que elas falam em comum, todas as profecias falam em comum, é que a gente tem que voltar às origens. Porque se a gente não resgatar tradições, se a gente não resgatar uma coisa que é muito importante, que é o que comanda todos os sentimentos, que é o respeito. Se você não resgata respeito, você não resgata amor, você não resgata cumplicidade, você não resgata entrega, dar e receber, você não resgata nada com respeito. E o que a gente mais perde nos dias de hoje é a conotação do respeito. Você não consegue enxergar o outro
porque você não sabe aonde você está. Esse é o sentido que a gente faz. Voltar às origens é você saber que lugar que você está. E existe um fato que é muito interessante, né? Quando a gente começa a analisar tudo isso. Vocês, principalmente as mulheres, né? A gente vai pegar esse quadro das mulheres. As mulheres, vocês sabiam que vocês já estavam presentes no nascimento da sua avó? Você já estava presente no nascimento da tua avó. Por quê? Porque quando a mulher está gestando, ela está gestando uma criança, vamos pegar a mulher, né? Está gestando uma mulher, e nesse momento da gestação desse bebê, que é a mulher, já está formando dentro do útero da mãe o útero da própria criança com óvulos, né? Ou melhor, o útero não, está formando óvulos dentro do bebê que está sendo gerado. Então, nós temos a mãe que está gerando uma filha, que dentro do útero dela, dessa filha, tem óvulos que é da neta. Então a natureza ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que a gente traz essa memória já lá de trás, lá desse processo, né? Processo anterior. Então a gente já traz essa informação genética, né? Esse conhecimento genético lá de trás. Basta a gente acessar, basta a gente ligar, né? Encostar e a gente já faz a conexão para tudo isso. Por isso que quando a gente faz um trabalho como esse que a gente está fazendo agora, que a gente resgata os nossos antepassados, que a gente volta a essa história dos nossos antepassados, a gente resgata a essência, resgata respeito, resgata autoridade. E é isso que a gente tem que fazer, voltar às origens para encontrar o que tem nessas origens que foram esquecidas, que me fortalecem. Porque hoje o que nós temos, esses conflitos que nós temos internos, nada mais são do que não saber qual é o lugar que você tem que ficar. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu sei o lugar que eu tenho que ficar, mas as pessoas que eu convivo não sabem o lugar delas. É simples. O nosso mundo aqui, a nossa convivência com pessoas, é um enorme quebra-cabeça. E quando a gente está brincando de montar quebra-cabeça, acho que todos que estão aqui na live já devem ter brincado com quebra-cabeça. E você não consegue montar o quebra-cabeça de uma só vez. Então, o que você faz para montar o seu quebra-cabeça? Vai vendo as peças que tenham desenhos ou cores comuns ou formas comuns que se encaixam. Então, as peças elas vão se encaixando conforme o lugar que pertence a elas. Concordam comigo? O quebra-cabeça só se monta quando você põe a peça no lugar certo. E se você estiver no lugar certo, o que vai acontecer com as peças perdidas que estão em volta de você? Vão encaixar no espaço que você permitir que elas se encaixem. Então, quem tem que estar no lugar certo? Você, não é o outro. O outro vai encaixar depois no lugar que sobra para ele. Agora, se você deixa o outro encaixar no seu lugar, no seu espaço, e você permite, mesmo que a borda dele fica dobrada, mesmo que ele pega a tesoura, dá uma podadinha em algumas coisas e encaixa ali, se você permite isso, quem está sem lugar é você. Porque no quebra-cabeça só existe um lugar para a sua peça. Não existe dois lugares para você. Aí a gente entra esse conhecimento todo esotérico, místico, né, que eu trago. A minha formação é formação em química. Então eu tenho uma formação científica.
E para mim, se não tiver um fundamento científico, é difícil eu entender. Então, eu traria o questionamento da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, um tem que sair para o outro entrar. E se você sai do teu lugar para deixar o outro encaixar, o problema não é do outro, o problema é seu. Porque foi você que saiu do lugar. Encontra o seu lugar, encontra o lugar que você tem que ficar. Encontra o lugar onde as pessoas têm que encaixar na sua vida. E automaticamente você vai ver todo o panorama, todo quebra-cabeça montado e você no lugar perfeito. É o lugar onde todo mundo consegue te ver porque você complementa o desenho que formou no quebra-cabeça. Mas você tem que estar no seu lugar. Se você não estiver no seu lugar, não adianta cobrar do outro. Observa que a gente passa uma fogueira, que passa rápido essa fogueira. A lenha já vai quase terminando, né? Nós já estamos no nosso horário aí. A intenção dessa fogueira é a gente estar trabalhando dessa forma, né? Onde a gente se encaixa, aonde a gente está. E aí a gente olha para toda a nossa ancestralidade. Os seus avós estão no lugar certo? Você coloca eles como avós? Você coloca seus pais no lugar certo? Ou você acha que seus pais não têm condições de cuidar deles, então você passa a ser o pai deles? Observem, isso é constelação xamânica arianã que eu estou falando. Se você não estiver no seu lugar, o outro não está no lugar dele. Se você entra no lugar do outro, você não pode reclamar que nada acontece na tua vida, porque você não está no lugar aonde a prosperidade chega, aonde a saúde chega, aonde a alegria chega, porque você saiu do seu lugar. Basta você voltar para o seu lugar. E para voltar para o nosso lugar, a gente tem que saber falar sim, não, eu quero ou eu não quero, eu posso ou eu não posso. É ter o limite para tudo isso. Eu acho que esse momento é o momento para a gente refletir. Muita gente vai dormir com esse fogaréu na cabeça, né? E refletir que eu tenho que voltar para as minhas origens. Quais são as minhas origens? Nós ainda vamos falar mais sobre esse assunto. Vocês perceberam que a gente falou um pouquinho, mas ainda não falamos a parte da nossa família, da nossa genética, da nossa ancestralidade. Por que que quando eu chego no médico, eles perguntam se alguém tem problema na minha família? Por que isso? A ciência é tão avançada e ela volta nas origens, é porque nas origens tem resposta. E é isso que nós vamos olhar um pouquinho. Vamos fazer um trabalho só para a gente finalizar, tá? Só mostrem para mim se tá tudo ok, manda aí um sinalzinho se tá tudo bem, até onde nós chegamos na nossa conversa. Se a gente já pode começar, eu quero pegar o meu tambor e eu quero tocar o tambor para a gente finalizar esse momento que nós estamos frente à fogueira. Tudo bem? Posso contar com vocês? Nós vamos fazer uma breve de uma meditação agora, que eu vou fazer uma meditação assim rapidíssima, mas nós vamos levar isso daí para nossa ancestralidade. Eu vou pedir para que vocês fiquem numa posição confortável. Nós vamos sentar de uma forma tranquila, relaxada. Nós vamos fechar os olhos e nós vamos nos conectar com esse momento. Nós vamos sentir o nosso coração bater. E
vamos colocar atrás de nós duas pessoas mais altas, que é a minha mãe e o meu pai, biológicos, porque através deles eu recebo a vida. E atrás do meu pai e da minha mãe, eu vou colocar 4 pessoas que representam os meus avós. Se você não lembra de quem são seus avós, coloque 4 pessoas aleatoriamente. Feche os olhos, mantendo essa visão com os olhos fechados. E vamos aproveitar nesse momento. Nós podemos pôr atrás dos nossos avós mais pessoas, que é toda a nossa ancestralidade. Os nossos bisavós, os nossos tataravós e todos que vieram antes. Porque através deles nós estamos aqui. Através deles nós nos tornamos inteiros, presentes, harmônicos. E é graças a esses antepassados que geraram toda a água límpida que hoje eu posso tomar, posso servir para os meus filhos, e os meus filhos poderão servir para os meus netos e todos que virão depois. Assim como a fogueira queima e transforma, o fogo também tem o poder de eternizar. Então que esse fogo de hoje, que essa fogueira de hoje eternize em nosso sistema familiar toda a harmonia, toda a paz, todo o equilíbrio e todo o amor e respeito que nós temos por toda a nossa cadeia genética. Arro, que a gente possa fazer sentido e dar sentido à nossa vida, né? Com tudo isso que a gente pôde trocar nessa noite, que a gente possa se encontrar mais vezes. Já vou combinar com vocês o nosso próximo encontro, porque a gente termina uma fogueira levando um pouquinho dessa brasa, um pouquinho dessa cinza, para que a gente possa acender a próxima fogueira. E a próxima fogueira vai ser no dia 2 de agosto. Nós vamos nos encontrar, é uma quarta-feira, às 20 horas, e o tema que nós vamos falar é Trilha Inca. Eu vou contar um pouquinho para vocês a experiência que eu vivi dentro desse momento, indo para o Peru, caminhando pela Cordilheira dos Andes, e os encontros, né, não só encontros físicos, mas os encontros também de sabedoria que tiveram por lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o xamanismo andino, que é um xamanismo lindo, que fala das 3 etapas da vida humana. Muito parecido com a trindade que a gente encontra, né? Aqui na nossa cultura, lá eles têm também essa trindade, são as tríades andinas. Então nós vamos conversar um pouquinho. Já vamos preparando que a próxima fogueira vai ser ao ritmo de música andina.
E a gente vai ter esse fogo aqui, abençoando, harmonizando e transformando tudo que a gente tem. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui presente, a todos vocês que chegaram, que vocês abriram as portas da sua casa para que eu estivesse junto com vocês, né? Levando um pouquinho dessa fogueira, um pouquinho dessa sabedoria, e que a gente sempre possa estar dividindo, que a gente sempre possa estar harmonizando tudo aquilo que são os encontros. Que a gente já passou uma fase de recolhimento e agora nós temos que ter os momentos de reencontro. Então a minha gratidão a cada um de vocês e que a gente possa se encontrar novamente no dia 2 de agosto, às 8 horas. Arrou! Esse vídeo, graças ao meu anjo Gabriel, que vai estar aqui com a gente, que ele está gravando, né? Ele está fazendo um trabalho aí comigo, gravando, e a gente vai estar com ele lá no YouTube. Então, para quem não assistiu, se cadastre também nas redes sociais do Arianã e compartilhe esse vídeo. Se foi bom para você, pode ser bom para outras pessoas também. Arrou! Um forte abraço, uma boa noite e a gente se vê em breve.